eles já estão fazendo isso para serviço de táxi. Eles já tem a opção agora de você pedir um táxi pelo próprio Google Maps e você já adiantar o pagamento, ao invés de ter que baixar um aplicativo do 99, do Uber, por exemplo. Pois é, a gente fazendo esse movimento, provavelmente eles vão querer fazer um movimento contrário para poder melhorar o serviço deles também. Tá, eu ainda Essa estou competição aqui. é boa, saudável. A minha eterna preocupação são as bikes. As bikes, devido a esse longo período das obras, elas têm usado a única ciclovia de Niterói, que é a Calha. E os ciclistas, eu estou falando em nome dos ciclistas, eles estão tremendamente preocupados com a falta de uma campanha avisando o que vai acontecer. Até porque a rede cicloviária, até onde eu estou vendo, ela não atende o cara do dia a dia que vai da sua casa para o comércio, da sua casa para a escola, porque a rede cicloviária ela está paralela, atrás, turística, mas ela não atende. E a preocupação é essa. O pessoal está adorando aquela ciclovia, entendeu? E o medo é que não está havendo, eu espero que tenha, meu alerta é esse, que haja uma campanha séria, grave, avisando do que vai acontecer, porque não dá para ter mais morte em Niterói. Eu acho que assim, a falta de segurança com a rede cicloviária em Niterói é grave, eu não entendo, porque a prefeitura gastaria pouquíssimo para dar alguma segurança para o ciclista e não dá. A outra coisa que eu queria te perguntar era quantas vagas de bike que você está prevendo por estação? 10 em média. 10? 10. Se for o caso, dependendo da demanda, a gente pode ir aumentando estrategicamente, mas aí a gente vai ter que identificar onde é que está essa demanda. Tá. É de se prever, é de se esperar, na verdade, que algumas estações comecem a ter mais demanda. Ó, só 10 vagas não está dando conta. E, a partir dali, aumentar essa quantidade de vagas. Mas hoje ainda é difícil saber quais. Eu tenho a minha opinião. Também tem. O secretário da região ainda tem a dele. Você tem a sua. Se a gente botar na mesa, provavelmente a gente vai concordar em poucas. 3 ou 4 estações no máximo. Todas a gente vai discordar. Ali no Cafupá, se você olhar ali, velho, tem música pendurada até no fio, na alta tensão. No Jacaré também tem. No Jacaré. O Jacaré é grave. Sim. Mas eu tenho minhas dúvidas em relação à da Avenida Central. Tem gente que pensa, com certeza, que tem possibilidade para sair em vagas ali. Então, assim, acho que é prudente, é bom essa prudência, assim, ter a noção de processo e observando os resultados também lá no local. Campanha. A campanha já vai começar também, já não, na verdade essa folheteria está atrasada, ela está ficando pronta amanhã. Então, a partir de amanhã à tarde, no máximo quarta-feira, a gente está distribuindo isso. As faixas também vão ser colocadas, tem faixas que vão ser colocadas ao longo do ano todo, no sentido de conscientizar não só as pessoas a não andarem de bicicleta, mas não caminharem, não fazerem Cooper mais na pista de ônibus. Foram dois anos que essa obra estava lá, com grande parte dela concluída, esperando alguns outros trechos ficarem totalmente prontos. E a população, vendo aquela infraestrutura lá sem nenhuma utilização, se apropriou daquilo. Claro. Mas agora também aos poucos voltar porque sempre foi, sem traumas, tem uma quantidade importante ali, por menor que seja, de pessoas utilizando, mas assim, que a infraestrutura de ciclovia que tem ali, com alguns defeitos de execução da obra, atende. A gente tem lá o trecho todo com ciclovia já, a parte de trás está faltando só terminar uma ponte para conectar 2 extensos trechos do Santo Antônio. A gente vai construindo uma ponte para fazer a ciclovia, ligando lá do trevo de Piratininga até lá quase o BA3. Então, a infraestrutura vai ter também. E por um caminho até mais curto. Se o ciclista parar para usar, experimentar, pode ter certeza. O arco que faz a transoceânica é maior do que a linha reta dessas ruas de trás. Então, a gente tem uma boa expectativa. Aí depende qual é o destino, né, Barandir? Se meu destino é o comércio, eu tenho que ir no arco. Entendeu? Sim, eu não quero sair de Caraí para Itacoatiara. Mas é uma rua atrás. Então, assim, se eu sair de Itacoatiara, que é lá na Versalhes, eu tenho toda aquela ciclovia ao longo ali, entre o Engenho do Mato e o posto Mons ali, o Vila Central, que é paralela. Só vou ter que sair um trecho ali de 500 Tem um metros. condomínio, uma casa que está impedindo ali?
Não, a gente já desapropriou a ponte, que está faltando é só a licença ambiental da ponte, que está agarrada no INEM, mas a gente vai conseguir. Eles conseguiram obra com a gente, em 2 meses aquela ponte está feita. Aham. A gente construiu tudo em 1 ano e meio. Eu sei, a Transoceânica está prometida para dezembro de 2016, não era isso? Mas ela começou a ser feita quando? Ué, vocês que deram o prazo, não fui eu. Prometida lá. Acho que ela está pronta. Tá né? pronta. Acho que Não, mas é legal falar sobre isso, porque esse prazo Não, de e setembro olha- de 2016 era um prazo que o PAC, essa obra foi financiada pelo PAC, PAC 2. É a única obra do PAC 2 pronta no Brasil hoje. A única. O PAC 2 tinha encerramento lá nos primeiros dias de janeiro de 2013. E porque envolvia mandatos presidenciais na época e tal, o prazo máximo inicial era o ano daquele mandato, ou seja, final de 2016. Então, formalmente, foi feito esse prazo. Só que, a partir do momento que o licenciamento ambiental no Brasil leva 1 ano e meio, levou 1 ano e meio, a obra começou efetivamente em junho de 2014. Não foi tempo de obra, foi tempo de licenciamento ambiental. E você empurra em 1 ano e meio também o tempo de execução da obra, você vai ver que essa obra não atrasou muito fora da média. Tanto é que de todas as obras no país que foram contratadas no âmbito do PAC 2, esta é a única de mobilidade que ficou pronta. A única. Só uma pergunta, voltando essa questão de segurança e de implementação, que é importante, e aí como todo mundo tem falado aqui, as pessoas usam como pista de corrida, para passear, enfim. Como é que vai ser a implementação lá no dia 27? Os ônibus vão circular livremente, vai ter batedor, como acontece no VLT do centro, para as pessoas se acostumarem, porque, como a gente falou, Niterói é uma bolha, Niterói tem toda uma outra configuração, as pessoas são descansadas, né? Tem gente que está sentada no meio da pista, quando olhar tem um ônibus passando por cima dele. E vamos combinar, né? O preparo, as empresas não têm esse empenho em preparar seus motoristas, aí faço uma ressalva em relação a Araçatuba, que ela fazia isso, né? Tinha muita consideração, hoje não tem mais. Então como é que vai ser isso? Já está sendo. Os senhores não perceberam nenhuma reclamação dos ônibus estarem circulando. Eles já estão circulando há 1 semana. Durante o dia. Um horário reduzido. De 9 da manhã às 4 da tarde. Mas um horário do dia. Um horário, tirando os horários de pico, e é por isso que a gente está falando só de 9 às 4, é no entre-pico, é um horário de maior circulação de pessoas. Com batedores de antitrans na frente de todos os ônibus, a gente está com agentes de trânsito em todos os cruzamentos, pedindo. É lógico que tem pessoas que não são nem descansadas, não estão nem querendo ouvir. Então, tem gente que o batedor para e pede para a pessoa sair, a pessoa olha para o lado, finge que está com ela. Mas assim, à medida que for aumentando a frequência dos veículos circulando, as próprias pessoas vão acabar saindo dali, porque também espero ninguém seja doido ao ponto de botar a própria vida em risco ali, querendo disputar espaço com os ônibus. Os ônibus vão circular 40 km por hora, velocidade máxima. Nas estações, a velocidade máxima é 30 por hora. Não é baixa velocidade, é uma velocidade adequada, tá? Obrigada. É como se as estações fossem zonas 30 e o espaço entre as estações você pode desenvolver até 40 km por hora. Tá? Então, e a Nititrans está contratando mais 40 agentes esse mês. A partir do dia 27 a gente vai ter agentes 24 horas por dia em todos os cruzamentos, batedores na frente dos ônibus, ou da grande parte desses ônibus. A gente, no primeiro dia de treinamento, o Vanessa acompanhou, fiz questão de ir lá saudar os condutores e muitas cobradoras, uma parte mulher, que vai contar lá a tarifa do passageiro. A gente começou com 8 carros, 8 ônibus. É impressionante, né? A gente fala de 40, 80 ônibus, mas isso é para atender a região oceânica ao centro. No corredor mesmo, vão ter ali coisa entre 10 e 12 ônibus circulando ao mesmo tempo. Então, a gente está falando de 10, 12 batedores. Porque o corredor só tem 8 km. Sendo que a Oceânica 1 só
cumpre metade do trajeto, porque ela entra em Chaíndas e sai ali no trevo do Monte Center. Então, assim, a gente vai ter uma coisa mais ou menos de 10 ônibus circulando, 12 na hora do pico ali, ao mesmo tempo. Os outros 30 veículos vão estar espalhados pelo centro, Roberto Silveira, nos bairros, atendendo o restante da população. Então não é uma operação traumática não, vai ser bem suave, eu tenho certeza disso. Como é que ele para aqui na Amaral Peixoto? Oi? Ele para no Liceu, ele para normalmente como Vai parava? parando nos mesmos pontos que esses ônibus já param hoje. Os pontos municipais hoje não tem dedicação, tipo, o Rio criou o BRS 1, 2, 3, já está no 5, não sei nem qual número mais tem. Então assim, não tem ponto municipal que está autorizado a parar, ponto intermunicipal não está autorizado a parar. É basicamente isso. Então eles continuam parando todos os pontos daquele itinerário. Aonde tiver ponto na Amaral Peixoto, na Leão Peixoto, na Roberto Silveira, os ônibus vão poder parar. Gino do Mato, Grande Central, Curso Torres, Estrada de Itaipu. Porque até mesmo nos pontos municipais há uma segregação. Linha tal para, linha tal não para, 42 para. É isso aí. Sabia discos, a 60 só pode parar no Liceu, depois só pode Isso é parar tão na confuso. Como é que vai ser Exatamente. esse município? Eles vão estar orientados. Na Amaral a Peixoto parar tem gente que salta no Liceu e não para no último, só tem ponto no Liceu, outro que tem ponto 2 vezes na Amaral Peixoto, outro que só tem ponto no final da Amaral Peixoto. Eles são muito confusos e a própria Araçatuba, que é apenas o máximo, ela se aproveita, e eu já tive o caso de eu ficar correndo Amaral Peixoto, que nem uma maluca, porque eu queria pegar, não me lembro o quê, mas eu queria pegar um, que acho que era o 60, que faz Ilha da Conceição e faz Icaraí, e ele passa perto da minha casa. E eu não conseguia achar, porque eu chegava lá embaixo, não, é ali na Sabiá. Eu subia para Sabiá, não. E você não acha, e quando eu chegava no ponto, o cara passava lá fora, só servia você ficar xingando. Eu acho que falta uma certa... Vou levar para a comunicação, o pessoal Uma da certa comunicação, normatização disso, que eu acho que é bem confuso. que seja parada. E que tenha Vai facilitar a vida isso, do usuário. e que tenha isso na placa, né? Porque é uma coisa que falta. Você poucas placas em Niterói, você diz o que é que para ali. A Entendeu? Amaral Peixoto é um exemplo claro disso, porque são 2 ou 3 pontos, em cada linha de ônibus tem um determinado ponto. Isso. Então você tem Liceu, você tem o Banco do Brasil, mas como a gente tem, aí a mobilidade fala bem, você pega um ônibus, por exemplo, na Marquês do Paraná, você vai pegar o primeiro que aparece. Esse primeiro que aparece, como não tem uma sinalização boa aqui na Amaral Peixoto, você não sabe se ele vai parar aqui, Todo vai mundo, parar ali ou não. todo mundo Entendeu? para no Banco do Brasil. Do Banco do Brasil para baixo, Tem que perguntar ao salve-se motorista. quem puder. Então, É tipo, Exatamente. depende. Normalmente você vai pra porta e não, pro trocador. Depende. Vamos dar um carinho. E só mais uma outra pergunta rápida. Quem é que programa aquela mulherzinha que fica falando o nome da estação, hein? Por quê? Porque eu não estou me lembrando agora, mas eu já vi nome errado. Eu me lembro que eu saltei na faculdade de arquitetura, eu não estou me lembrando o que ela fala. Eu falei para o fiscal, que olhou para mim e falou hã. Eu não me lembro o que era. Mas eu fico vendo que ela fala uns pontos. Não, mas peraí, eletrônico, alguém alimenta aquilo. É a própria companhia, o GPS. Que Assim, Banco Bradesco, sabe? Eu acho que a gente tinha que ter umas coisas menos comerciais, até porque o Banco Bradesco... aliás, ali havia uma Vila Pedro, Vila São Pedro, que eu nunca ouvi falar, mas como eu não moro na região oceânica, de repente ela é muito popular. Você consegue responder? E eu que não conheço. Não? Não, eu vi que fica ali perto de Santo Antônio, mas nunca ouvi falar. Mas assim, eu ando nesses ônibus aqui por Icaraí e eu vejo ele fazer aviso de lugar que eu falo, enlouqueceu, entendeu? Porque são umas coisas... tipo Banco Bradesco, entendeu? Posso estar chutando, mas são umas coisas que você fala, não dá para indicar isso aqui como sendo ponto Bradesco. Diz que é a rua mais próxima, entendeu? Já que aqui a gente não tem, como em cidades do exterior, em Londres, por exemplo, cada estação tem um nome, né? Como a gente não tem isso... Todo o trabalho que a gente está tendo no Sim. Isso não é regulamentado no município. Não é regulamentado. É mais uma da lista aí, mais um dos itens extensos, dessa extensa lista, que a gente vai trabalhar agora. A gente começou com os pontos da Transoceânica, como a gente vai pegar e vai regulamentar o nome dos outros pontos todos, das paradas de ônibus na cidade. Só que é um trabalho que é braçal, gente. São muito. Você lembra quantos pontos são? Pontos?
esse ponto. Não, são E é uma muitos dificuldade, olha, a seguidores. Transoceânica só tem 3 estações. Essa Vila São Pedro, por exemplo. Por que o nome Vila São Pedro? O Mar à Vista é um bairro emblemático, na minha opinião. É grande, é a maior extensão da Transoceânica. Foi aquela coisa do antigo grande proprietário de terra que pegou aqui, está para vender por metro quadrado, foi loteando de qualquer jeito. Um traçado não conversa com o outro. É por isso que tinha uma casa que a gente teve que se apropriar e fazer uma ponte, para poder, com uma casa, ligar 2 loteamentos, Santo Antônio 1 e 2. E você não tem marcos referenciais. O bairro de Santo Antônio tem 3 estações, uma se chama Santo Antônio. Temos outras 2 para dar nome. É impressionante, você só tem o nome dos loteamentos. E era uma coisa que a gente estava tentando não fazer. Morro da Peça surgiu. É uma trilha bonita da cidade, até vai fomentar, acho que... Sim, eu acho que é legal. que Ninguém meu amigo conhece, tenha mas gostado vai passar a conhecer. da homenagem. Gostei do nome. E Nome de condomínio. a terceira, gente, OSCA, status não. Aí começa a pensar estação Luz, que tem ali a subestação. Aí pô, o cara do motel não vai gostar porque vai ter gente não querendo, Claro. pensando em Luz. luz ali, Do não lado vai do nem querer motel. entrar naquele motel. São coisas que podem parecer Claro. pitorescas, pegam em Niterói. E essas coisas pegam. Então, assim, revisitando os arquivos, fazendo uma arqueologia nos arquivos de loteamento da cidade, um dos loteamentos ali é o Vila São Pedro. Então aproveita e faz uma divulgação histórica no São 5 local. loteamentos que compõem o bairro do Santo Antônio. Santo Antônio 1, 2 e 3, o Vila São Pedro e o Sítio Boa Esperança. Faz uma divulgação histórica, aproveita isso na estação. Poderia ser perfeitamente, se eu telepasse por causa, se a gente chamasse aquela estação Vila São Pedro, tá em frente de estação Ubá 3. Só que aí a gente exatamente buscou fugir Não, eu acho ótimo. desses bancos, Jardim Ubá, Estação Bradesco, Estação Ecoville. Não, claro. Porque se cria um ciúme, por que botou ele, Não, além de Não, é que tá equivocado. Uma que todo mundo falava Estação Multicenter. Mas o BRT do Rio botou na Estação Barra Shopping, mas aqui a gente não vai fazer igual. A estação não vai ser fechada, o ônibus não vai ser de piso alto, o nome das estações não vai ter nome de condomínio e shopping. É, louvável. Parabéns. Obrigado, Cíntia. Vindo de você, eu acredito. Isso é difícil. Aproveita, hein? Depois de 6 anos, eu acho que foi um dia especial hoje. pra mim. Aproveita que não é todo dia não. Não, tava falando dos nomes. Só tava falando dos nomes. Eu quero ver a operacionalização funcionando. Eu ainda tenho dúvidas, Meus mas vamos queridos aguardar. conselheiros, mais dúvidas? Vamos Perguntas? ver. Não? Só parabenizar. Então vou considerar encerrada a reunião. Obrigado a todos.